Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de falar brevemente a respeito do binômio de Newton. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cococô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita e faz isso agora que você já não esquece, comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas, ou mesmo dando sugestões a respeito de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aqueles que queiram aprender um pouquinho mais a respeito de aritmética. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo desse vídeo em particular é falar brevemente a respeito da conceituação do binômio de Newton. Nesse sentido, nós vamos construir esse binômio a partir da análise de um polinômio e, com base nessa análise, nós iremos então definir conceitos como fatoriais, bem como o que nós vamos entender como números binomiais. Portanto, sem mais delongas, passemos ao nosso estudo. Inicialmente, eu vou considerar essa expressão 1 mais x elevado a n, onde x é uma indeterminada e n é um número natural. Evidentemente, quando eu faço 1 mais x elevado a n, eu estou elevando um polinômio n vezes. Portanto, o resultado vai ser um polinômio. Vai ser um polinômio da forma a0, mais a1x, mais a2x², mais até chegar no anx elevado a n. Esses coeficientes a0, a1, a2, até a n, que fazem parte deste polinômio, serão chamados de números binomiais e nós vamos denotar os números binomiais com essa expressão. Aí é igual, vou abrir aqui parênteses, escrever ni. Então a0 vai virar o número binomial n0, a1 o número n1 e assim por diante. Se nós considerarmos x igual a 1, então nós vamos ter a identidade da linha, que é essa que está expressa na sua tela. Porque veja, se eu considero x igual a 1 na expressão anterior, eu vou ter o seguinte: 1 mais 1 elevado a n é igual ao número a0, que nós denotamos por n0, mais n1 vezes 1, mais n2 vezes 1 ao quadrado, mais até chegar no último número, que é nn vezes 1 elevado a n, o que me leva exatamente nesta equação aqui embaixo. Como os coeficientes do termo independente de x e do termo x elevado a n no desenvolvimento deste polinômio são respectivamente 1 e 1, então nós já vamos assumir que o número binomial n0 e o número binomial nn são iguais e ambos são iguais a 1. Nós ainda vamos convencionar que o número binomial ni ele é 0 se i for maior do que n. Então, com base nessa definição, nós provaremos uma primeira relação entre esses números, que é a relação de Stiefel, que é em homenagem ao matemático britânico Michael Stiefel. Para todo n natural e todo i pertencendo a n união com zero, ou seja, o conjunto dos números naturais mais o zero, nós temos que o número binomial ni mais o número binomial ni mais 1 é igual ao número binomial n mais 1 e mais 1. Então, como é que se demonstra isso? A demonstração é um pouquinho trabalhosa, mas ela não é difícil de compreender. Então, vamos demonstrar esta afirmação. A primeira coisa que eu quero reparar é que nós precisaremos considerar 3 casos. Então, vou registrar isso. Devemos considerar 3 casos.
O primeiro, que é o caso mais simples, é se I for maior do que N. Então, neste caso, o que eu tenho aqui, I mais 1 é maior que N mais 1. Logo, quando eu calculo o número NI mais NI mais 1, perceba o seguinte: NI vai dar 0 porque I é maior do que N. I mais 1 também é maior do que N, então esse número é 0. Portanto, eu tenho 0 mais 0, e isso dá 0, que é exatamente o número binomial N mais 1, I mais 1. Então, o primeiro caso, de fato, a relação se torna verdadeira. O segundo caso é se o I for igual a N. Então, o que nós vamos ter agora é o seguinte: NI mais NI mais 1, isso vai se tornar N mais N mais 1. Este primeiro número vai dar 1 e este dá 0. Então eu tenho 1 mais 0, que é 1, que é precisamente o número binomial N mais 1, I mais 1, porque nesse caso N é igual a I. Então a relação também vale neste caso. O terceiro caso que nós devemos considerar é se o I estiver entre 0 e N. Neste caso, devemos perceber o seguinte: quando eu faço o polinômio 1 mais x elevado a N mais 1, isso aqui vai ficar, pela definição, N mais 1, 0, que é o termo a 0, mais N mais 1, 1x, mais, aqui eu vou ter o termo N mais 1, N, x elevado a N, mais N mais 1, esse número binomial, x elevado a N mais 1. É isso que eu tenho. Mas, por outro lado, eu posso ver que 1 mais x elevado a N mais 1 nada mais é do que 1 mais x vezes 1 mais x elevado a N. Logo, o que eu estou observando é que 1 mais x elevado a N mais 1, isso vai ser 1 mais x, que vai multiplicar o seguinte. Veja, 1 mais x elevado a N pode ser expresso da seguinte forma: o número binomial N0 mais N1x mais N menos 1 x elevado a N menos 1 mais N x elevado a N. E aí, no momento que eu faço essa distributiva, eu vou ter o seguinte: N0 mais N1x mais N menos 1 x elevado a N menos 1 mais N x elevado a N. Agora distribuindo x, mais N0x mais N1x quadrado mais, aí eu vou ter N menos 1 x elevado a N mais N x elevado a N mais 1. Então, o polinômio 1 mais x elevado a N mais 1, esse polinômio fica 1 mais, aqui eu vou juntar o número N0 mais N1x
N1 mais N2 x ao quadrado. Mais, aqui eu vou ter o termo n menos 1 mais n x elevado a n mais x elevado a n mais 1. Agora, comparando essa expressão que eu obtive a partir da distributiva com a primeira expressão quando eu obtive substituindo direto 1 mais x elevado a n mais 1 na forma do polinômio, eu vou ter o seguinte. Este aqui era o termo n mais 1, 0. Este aqui, então, é o termo n mais 1, 1. Então, eu vou ter o seguinte, só para registrarmos. N mais 1, 1 é igual a N0 mais N1. Esse segundo termo é o termo N mais 1, 2. Então, eu vou ter N mais 1, 2 igual a N1 mais N2. E assim por diante até chegar aqui. Este aqui, que eu acabei de sublinhar, era o termo N mais 1, N, que é dado por N menos 1, mais NN. Portanto, perceba o seguinte. Aqui é NN e aqui eu sempre estou somando 1. Aqui é 0, 1, então aqui eu mantenho 1. Então eu poderia ler I mais 1, e aqui fica I mais 1. N mais 1. I mais 1, aqui continua I mais 1. E assim por diante. Portanto, o que eu acabei de demonstrar é que NI mais NI mais 1, a soma desses números binomiais, nada mais é do que N mais 1 e mais 1, também neste caso. E, portanto, isso encerra a nossa demonstração. Um segundo lema que eu irei demonstrar é o seguinte. Para quaisquer I e N pertencentes aos naturais, com I entre 1 e N, nós temos essa expressão. I fatorial vezes o número binomial NI é igual a N vezes N menos 1 vezes até chegar em N menos I mais 1. Antes de fazer essa demonstração, primeiro eu vou definir o que eu vou entender por fatorial. Então veja, dado o número n natural, nós vamos dizer que o n fatorial, e aí eu vou usar essa exclamação, ele vai ser um produto específico. De que forma? N vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes até chegar em 3, 2 e 1. Uma outra maneira de expressar n fatorial é expressar da seguinte forma: n vezes. Perceba que este pedaço que eu estou sublinhando aqui nada mais é do que a definição de n menos 1 fatorial. E por fim, nós vamos convencionar que 0 fatorial é igual a 1. Bom, com base nisso, agora nós vamos então demonstrar esse lema. Então, qual é a demonstração para este lema? Eu vou fazer por indução sobre n. Então, eu vou escrever a sentença aberta em n, que eu quero verificar a veracidade. Então, a sentença é a seguinte: I fatorial NI é igual a n vezes n menos 1 vezes n menos 2, e assim vai até a parcela n menos i mais 1 para 1
i fixo, então eu fixo este i antes de mais nada, e n deixo percorrendo o conjunto dos naturais. Então a primeira coisa que eu quero observar é o seguinte: se n for igual a 1, então, como o i está entre 1 e n, o i também vai ser igual a 1. Daí que eu tenho é o seguinte: i fatorial vezes o número binomial ni é igual a 1 fatorial vezes o número binomial 1. E isso, por sua vez, na 1. Perceba que 1 eu posso expressar desta forma: 1 vezes 1 menos 1 mais 1. Perceba, 1 menos 1, 0, 0 mais 1, 1. 1 vezes 1 dá o próprio 1. E isso, veja, este aqui é o n que eu estou considerando. E o que está dentro do parênteses é n menos i mais 1. E, portanto, estaria demonstrada a veracidade dessa afirmação quando i é igual a 1. Então, só para registrarmos isso, logo, P de 1 é verdadeiro. Então, continuando agora a indução, suponha que P de n seja verdadeiro para algum n natural e para todo i também natural com o i localizado entre 1 e n. Então, o que eu vou ter é o seguinte: i fatorial n mais 1 i. Isso na realidade vai ser igual a i fatorial, utilizando a relação de Stiefel. N mais 1 i pode ser expresso como a soma do número binomial ni mais n i menos 1. Isso então fica da seguinte forma: i fatorial ni mais i fatorial n i menos 1. Que por sua vez eu posso escrever assim: i fatorial ni mais i vezes i menos 1 fatorial n i menos 1. Agora, a hipótese de indução diz que esta expressão ela é escrita da seguinte forma: n vezes n menos 1 até chegar em n menos i mais 1 mais i. E esta expressão aqui que eu estou sublinhando agora, de acordo com a hipótese de indução, ela também pode ser expressa da seguinte maneira: n menos 1 até chegar em n menos i menos 1 mais 1. E, portanto, o que eu tenho é o seguinte: n vezes n menos 1, aí vai até chegar em n menos i mais 1, mais i vezes que multiplica n menos 1, vezes n menos i mais 2. E, portanto, agora, colocando termos em evidência, isso nada mais é do que n vezes n menos 1, vezes, até chegar em n menos i mais 2, vezes, agora o que sobra? Este termo, n menos i
mais 1, mais esse termo, mais i. Corta i com i. E isto me leva à seguinte expressão. N mais 1, então vou colocar aqui na frente, vezes n menos 1, vezes... Agora perceba que esse último parênteses aqui, essa última parcela, ela pode ser reescrita da seguinte forma. N mais 1 menos i mais 1. E, portanto, o que eu acabei de mostrar é que o P aplicado em N mais 1, ou seja, a sentença, quando eu substituo N mais 1, também é verdadeira. Logo, P N mais 1 é verdadeiro para o I entre 1 e N. Falta um último caso a verificar, que é quando o I é igual a N mais 1, porque eu estou tentando verificar a veracidade da afirmação em N mais 1. Eu verifiquei para I até N. Vou verificar agora o que acontece se o I for igual a N mais 1. Agora, se I for igual a N mais 1, temos I fatorial N mais 1 I. Isso vai ficar N mais 1 fatorial N mais 1, N mais 1. E, portanto, o que eu tenho é N mais 1 fatorial. Perceba que N mais 1 fatorial, no fundo, ele é escrito da seguinte forma. N mais 1 vezes N menos 1 vezes N menos 2 3, 2, 1. E, portanto, eu posso escrever assim. N mais 1 vezes N menos 1. E eu vou multiplicando até chegar no 1. Mas olha que curioso. 1 eu posso exprimir da seguinte forma. N mais 1 menos N mais 1, perceba que aqui eu estou somando apenas 0, mais 1. E, portanto, isso fica com a seguinte cara. N mais 1 vezes N menos 1, vezes... Agora aqui eu posso escrever assim. N mais 1 menos I mais 1. Logo, a igualdade também vale nesse caso e, portanto, isto encerra a nossa demonstração. Agora, uma coisa que eu quero observar é o seguinte, é que do lema 2, eu vou concluir que NI, esse número binomial, vai ser N vezes N menos 1, vezes até chegar em N menos I mais 1 dividido por I fatorial. Porque, perceba, o que nós acabamos de demonstrar é que I fatorial vezes NI, o número binomial NI, é dado por N vezes N menos 1, até chegar em N menos I mais 1. Passo o I fatorial dividindo, e aí eu tenho essa expressão. Agora, perceba o seguinte, se eu multiplicar tanto em cima quanto embaixo por N menos I fatorial, no denominador eu vou ter I fatorial vezes N menos I fatorial. E no numerador eu vou ter essa expressão vezes N menos I fatorial. Isso dá exatamente N fatorial. Evidentemente, o I está variando entre 1 e N. Em particular, essa igualdade vai valer quando o I é zero. Porque, veja, N0 ficaria, utilizando essa fórmula, N fatorial, 0 fatorial e aqui N menos 0 fatorial. Como nós convencionamos que 0 fatorial é 1, quando eu corto esses dois, o resultado continua dando 1.
Então essa fórmula também pode ser utilizada quando i é igual a zero. Ainda eu quero observar essa igualdade, porque essa igualdade, no fundo, ela é escrita assim: n fatorial, i fatorial, n menos i fatorial. E esta aqui, ela pode ser expressa da seguinte forma: n fatorial, n menos i fatorial, que vai multiplicar n menos i fatorial. Agora perceba, isso vai continuar n fatorial, n menos i fatorial, n menos n vai dar zero, menos com esse menos fica mais, então aqui só vai sobrar i fatorial. Portanto, a expressão é a mesma. Com isto posto, agora nós podemos definir e demonstrar o que chamamos de binômio de Newton. Então, o binômio de Newton é uma expressão. A expressão é a seguinte: dado dois números reais a e b, e n um número natural, então a mais b elevado a n, ele é igual a elevado a n, mais o número binomial n1, a elevado a n menos 1b, mais n2, a elevado a n menos 2 vezes b quadrado, e assim por diante, até chegar no último termo, que é b elevado a n. Para demonstrar esse resultado, eu vou considerar dois casos. O primeiro é se b for igual a zero. Então, vamos começar a demonstração. Ela é trabalhosa, mas ela não é difícil de compreender. Então, nós temos dois casos a considerar. O primeiro, só para registrar aqui, é considerando b igual a zero. Então, neste caso, a mais b elevado a n vai se tornar apenas a elevado a n. E perceba que eu posso escrever assim: a elevado a n mais n1, a elevado a n menos 1 vezes zero, mais n2, a elevado a n menos 2 vezes zero ao quadrado, mais, até chegar no n menos 1, a vezes 0 elevado a n menos 1, mais 0 elevado a n. E perceba que, como eu estou considerando b igual a zero, isso é a elevado a n mais n1, a elevado a n menos 1 vezes b, mais n2, a elevado a n menos 2 vezes b ao quadrado, mais n menos 1, a vezes b elevado a n menos 1, mais b elevado a n. Portanto, no caso em que b é igual a zero, a fórmula é perfeitamente válida. O segundo caso que eu vou considerar é se b for diferente de zero. Daí eu quero observar o seguinte: eu comecei este vídeo falando de uma expressão 1 mais x elevado a n. No lugar desse x agora, eu vou considerar a sobre b. Então, 1 mais a sobre b elevado a n. Isso seria o quê? n0 mais n1 a sobre b, mais n2 a sobre b ao quadrado. E assim eu vou até o final, encontrando nn a sobre b elevado a n. Daí eu vou multiplicar essa equação inteira por b elevado a n. Então eu tenho b elevado a n, 1 mais a sobre b elevado a n é igual a n0 b elevado a n mais n1 a vezes b elevado a n menos 1, e assim até chegar no último termo, nn, e aqui vai sobrar a elevado a n. Agora eu vou só reorganizar essa equação para mostrar que eu acabei de encontrar o resultado que eu queria provar. Veja,
Vou fazer distributiva primeiro de b com 1 mais a sobre b, porque como eles têm o mesmo expoente, eu posso multiplicar apenas os dois termos e elevar ao final ao expoente n. Perceba que b vezes 1 vai dar b, e b vezes a sobre b vai dar a. Então o que eu tenho aqui é a mais b elevado a n. Agora eu vou reorganizar essa soma invertendo a ordem. O número binomial n é a elevado a n. Mas, antes desse número, teria o número binomial n menos 1, que é igual ao número binomial n1. E o termo que apareceria é a n menos 1 vezes b. Mas, agora aqui, o número binomial n1 é o número n menos 1. A vezes b elevado a n menos 1. Mas este número binomial aqui, n0, vale 1. Então, b elevado a n. E é exatamente a expressão que eu queria ter chego. E isso, então, encerra a demonstração deste teorema. Um corolário deste resultado é o seguinte. Imagina que eu tenha dois números a e b reais e um número n natural. O binômio de Newton é a mais b elevado a n. O que eu vou mostrar é como é que fica a expressão a menos b elevado a n. Aí, nesse caso, vai ficar a elevado a n menos o número binomial n1 a n menos 1 vezes b, mais n2 a n menos 2 vezes b quadrado, até chegar no termo menos 1 elevado a n menos 1, o número binomial n menos 1, a vezes b elevado a n menos 1, mais menos 1 elevado a n vezes b elevado a n. A demonstração disso é bastante imediata mesmo, por isso que é um corolário. Veja, então, para mostrarmos isso, com efeito, a menos b elevado a n pode ser escrito da seguinte forma: a mais menos b, tudo isso elevado a n. Então isso fica a elevado a n. Perceba que apareceria mais n1 a elevado a n menos 1 vezes b. Como esse b eu estou considerando negativo, então aqui fica menos. Mas, agora perceba, menos 1 ao quadrado, que aqui ficaria mais 1, vezes, vou continuar aqui, o número n2 a elevado a n menos 2 vezes b quadrado. Aqui é mais mesmo, porque veja, o número negativo ao quadrado continua positivo. E perceba que se eu continuar assim, eu vou chegar lá no penúltimo termo da seguinte forma: menos 1 elevado a n menos 1, o número binomial n menos 1, a b elevado a n menos 1, mais menos 1 elevado a n vezes b elevado a n. E isso é precisamente o que eu gostaria de demonstrar. E aqui, só para finalizar nossa conversa, eu vou calcular então alguns binômios de Newton. Então perceba, a mais b quadrado fica como? A ao quadrado, mais, aqui eu teria o número 2, 1, que é 2, vezes ab mais b quadrado. No caso do negativo, isso fica a ao quadrado, a diferença é que aqui é o sinal de menos, então menos 2ab mais b quadrado. O negativo, quando está aqui no binômio, começa positivo, negativo, positivo, negativo e assim por diante. No caso do a mais b ao cubo, então ficaria a ao cubo mais, se você calcular o número binomial 3, 1, dá 3, vezes a elevado ao quadrado b, mais o número binomial 3, 2 também é 3. Então 3 a b ao quadrado mais b ao cubo. Perceba que a soma dos expoentes das incógnitas aqui, das indeterminadas, sempre dá 3. Que é 3
aqui eu tenho 2 mais 1, 3, aqui eu tenho 1 mais 2, 3, e assim por diante. No caso de A menos B ao cubo, aí começa assim: positivo, negativo, positivo, negativo. Por fim, A mais B à quarta eu posso expressar da seguinte forma: A à quarta mais o número binomial 4, 1 é 4. Então, 4, A ao cubo, B, mais o número binomial 4, 2 é 6. Então, vai ficar 6, A ao quadrado, B quadrado. O 4, 3 é 4. Então, A, B ao cubo, mais B à quarta. E quando é A menos B à quarta, perceba, começa positivo, a segunda parcela, negativo. Positivo, negativo. E por fim, positivo. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!